Olá, boa noite a todos e a todas. É um prazer dar início a este webinar sobre mudança climática e transição energética, uma parceria entre a UNBP e a Fundação Dom Cabral. E hoje mergulharemos em um tema fundamental para o futuro da nossa indústria. Esperamos que essa masterclass traga insights valiosos sobre transição energética e a sua importância. É uma honra contar com todos vocês nesse webinar de hoje. E para iniciar, dou as boas-vindas a Karen Cubas, gerente da UNBP. Olá, Melissa, olá a todos, boa tarde, quase boa noite. É um prazer tê-los aqui conosco hoje, nesse webinar que, mais uma vez, versa sobre a parceria que temos com a Fundação Dom Cabral e a pós-graduação em Petróleo, Gás e Energias Renováveis, e dizer para vocês que a UNBP é a Universidade do Setor de Petróleo e Gás, do IBP, e nós desenvolvemos soluções educacionais de atualização que vão desde do upstream até temas transversais voltados para compliance, tributação e outros que estão ligados à cadeia de óleo e gás e energia. A UNBP tem 5 escolas e estamos, no momento, desenvolvendo a 6ª escola para trazer temas voltados à transição energética. Então, temos parceria com a Beólica, com a Biogás e outras instituições para que a gente traga o conteúdo mais relevante para a indústria de óleo e gás. Temos soluções educacionais tanto para a pessoa física, que fica disponível no nosso site da UNBP, quanto para a pessoa jurídica. Nós desenvolvemos soluções educacionais customizadas para as empresas, de acordo com a necessidade do negócio e pensando sempre no desenvolvimento da indústria como um todo. Eu vou chamar agora um vídeo da UNBP para que vocês entendam um pouco mais como que a gente trabalha e depois eu volto. Para quem atua na indústria, pretende investir em uma carreira na área ou deseja capacitar funcionários para os desafios do setor, a UNBP é o lugar. São mais de 50 cursos, mais de 15 áreas do conhecimento, mais de 200 professores, mais de 900 alunos por ano, do Brasil e do exterior. No melhor formato para você e para a sua empresa. UNBP, educação que gera energia. Bom, esse vídeo fala melhor do que eu sobre o que a UNBP faz, mas eu quero dizer para vocês contarem com a UNBP, tanto profissionais que já estão na indústria, como profissionais que querem aprender mais sobre a indústria. Vocês podem entrar em contato conosco. Aqui nós temos a equipe da UNBP também por trás, vocês não estão vendo, mas estão aqui nos bastidores, que podem dar todas as informações sobre as soluções educacionais que nós desenvolvemos, e estamos em diversas empresas da indústria, queremos desenvolver mais, desenvolvemos diversas soluções além de treinamento, como mentoria e outras formações também educacionais, mas não necessariamente cursos que podem ajudar o desenvolvimento das suas empresas. Eu vou passar agora para o Pedro Mata, ele é gerente da FDC, responsável pelos programas de pós-graduação em gestão no Rio de Janeiro e em São Paulo, nosso parceiro já há bastante tempo, nós temos essa pós-graduação em parceria, que é um sucesso para a indústria. Nós vemos diversos profissionais que passam pelo nosso curso, indo para cargo de gestão, nas suas empresas e em outras, para ajudar a desenvolver melhor a indústria. Então, Pedro, por favor, fale um pouco sobre a FDC e as questões que vocês vêm desenvolvendo também lá. Obrigada. Obrigado a você, Karen. Boa noite, todo mundo. Prazer imenso estar aqui com vocês, esse tema tão relevante. Vou comentar um pouquinho sobre a pós-graduação, mas antes disso, assim como a Karen, vou pedir para o pessoal aqui de apoio técnico passar o vídeo institucional da Fundação Dom Cabral, vai falar um pouquinho da escola, para que eu depois me detenha a falar especificamente desse programa que a gente desenhou aí, junto com o UNBP, com tanto carinho, e que tem um sucesso grande na indústria. Pessoal do apoio, posso contar com você? Transformar para evoluir. Há quase 50 anos, a Fundação Dom Cabral se transforma na velocidade de um mundo em constante evolução.
Uma escola de negócios viva, onde o compartilhamento de experiências, a cocriação de aprendizados e a conexão entre pessoas, organizações e sociedade impulsionam o futuro. A FDC é reconhecida internacionalmente por ser um centro de ideias para os desafios globais, com um portfólio de soluções que geram impacto positivo, indo muito além da sala de aula. Em um movimento contínuo de geração de conhecimento, a Fundação Dom Cabral traz em sua abordagem educacional um jeito único de fazer aprendizagem, aliando educação executiva, educação acadêmica e educação social. A FDC atua no desenvolvimento de soluções inovadoras para que pessoas e organizações possam se desenvolver de forma sustentável dentro de uma sociedade mais inclusiva, plural e diversa. São programas que, além de uma formação de ponta, oferecem uma visão ampliada do mundo para formar agentes de transformação. A Fundação Dom Cabral é estrutura que une espaços físicos e virtuais para conduzir seus participantes a uma experiência de conhecimento aprofundada e transformadora. É formação que prepara participantes e organizações para os desafios do agora e do futuro, muito além dos negócios. São pessoas que convergem diferentes pontos de vista e realidades para desenvolver competências aplicadas aos contextos globais. É assim, com seu jeito único, que a Fundação Dom Cabral transforma o que está acontecendo no mundo em conhecimento. Fundação Dom Cabral, para ser relevante. Muito bem, pessoal. Então, acho que o vídeo comenta um pouco sobre a escola, a relevância, a atuação, né? E aí eu consigo me focar um pouquinho mais agora e falar com vocês sobre o programa, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela para eu conseguir mostrar uma apresentação, tá bem? Então, vou colocar aqui em tela cheia. Melissa, você pode me dar um ok aí, ver se está aparecendo para todo mundo a tela? Já está aparecendo para mim. Vamos embora. Ok, obrigado. Bom, pessoal, os programas de pós-graduação em gestão da Fundação Dom Cabral são programas de degree, ou seja, programas com certificação, programas que têm profundidade, que vão fazer vocês passarem por um processo de aprendizagem bastante profundo, né? E são programas que têm uma acreditação internacional. A gente é regulado pelo MEC, mas para além do MEC, também acreditações internacionais, como a AMBA, o EQUIS, apareceram aí, né? E a gente tem um rigor, né, forte que a gente alia, o rigor científico com essas atividades práticas e esse dia a dia do executivo. E especificamente agora a gente vai falar de um programa voltado para o setor de petróleo, gás, energias renováveis, que a gente montou aí em parceria com o IBP e que a gente é apoiado pela CISEM também, que ajuda a gente a conseguir fazer com que haja entrega desses programas no Rio de Janeiro. Então, o programa de pós-graduação em gestão estratégica do petróleo, gás e energias renováveis já tem a turma 5 que está sendo lançada, né? O início dessa turma vai ser em 12 de abril do ano que vem, uma turma que deve acontecer aí num período relativamente curto, em 28 de junho de 2025. Termina e que é um modelo que a gente chama blended. Ele tem aulas presenciais e aulas também remotas ao vivo. As aulas presenciais vão acontecer no Rio de Janeiro, às sextas-feiras, à tarde, das 2 às 19, e aos sábados, o dia inteiro, aí, das 8 às 17. E a gente tem aulas remotas ao vivo, que vão acontecer segundas e terças-feiras à noite, das 19 às 22h30. Tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre objetivos, coisas que a gente, né, promessas, coisas que a gente coloca no programa, que eu acho que tem muito a ver com que vocês, né, que têm esse interesse, que estão aqui, e que muitas vezes atuam no setor ou querem atuar no setor, né, que tem a ver com a vida de vocês profissional. Então, a gente vai trabalhar as principais tendências de gestão, inclusive as competências do profissional do futuro. A gente vai colocar aí para vocês as 5 principais que a gente pensou, dentre aquelas que o World Economic Forum está prevendo que são as que precisam ser desenvolvidas pelo profissional do futuro. Uma pesquisa que, inclusive, o World Economic Forum fez em conjunto com a Fundação Dom Cabral. Programa que vai possibilitar um networking muito forte, muito qualificado dentro do setor, né? É um programa completamente voltado para aplicabilidade em vários sentidos, inclusive cada disciplina é aplicável, mas além disso, metodologias específicas de aprendizagem ativa voltadas para aplicação.
programa para vocês serem profissionais, executivos, gestores de resultado, vai propiciar crescimento profissional, pessoal e de carreira, né, visão, ampliação num setor que muitas vezes a carreira é mais técnica e te restringiria, te ajudaria a transitar entre várias possibilidades dentro do setor. O que há de mais moderno é a liderança contemporânea. Vamos trabalhar competências técnicas, que isso é um desejo forte, inclusive, né, o programa está renovado nesse aspecto para esse ano, e essa veia empreendedora ou intraempreendedora que tem a ver com a aplicação que eu vou comentar agora em breve. Tá? Então, a gente tem essas 5 dimensões pelas quais a gente vai transitar. À esquerda estão colocadas essas competências que eu disse que a gente se compromete em cada um dos módulos, em cada um dos encontros a trabalhar. Resolução de problemas complexos, desenvolver pensamento crítico adaptativo, trabalhar de forma colaborativa, criatividade e pensamento sistêmico. E as dimensões, a gente vai caminhando no programa de 360 horas, dessa forma. Ó. Primeiro, visão estratégica dos setores óleo, gás e energia. Depois, uma dimensão do indivíduo e das pessoas, né? Então, um olhar para dentro, e aí eu já vou comentar mais daqui a pouco como é que cada dimensão está colocada. Depois, quais são os desafios dos setores, né, de óleo, gás e energia, os desafios próprios da gestão, todos voltados para a atuação no setor, mas de maneira mais genérica, a gestão, tá? E a praticagem, esse projeto aplicativo, que é o Business Design, uma metodologia proprietária nossa, que eu vou comentar logo em breve. Então, essa primeira dimensão, visão estratégica dos setores, a gente vai trabalhar governança, risco, compliance, tão crítico né, dentro desse setor, tecnologias disruptivas no setor, cenários desse setor, cenários setoriais, né, macroambiente de negócio e gestão do conhecimento, entre outros aspectos. Quando a gente vai para a dimensão 2, a gente vai falar de soft skills, people skills, o pessoal fala, né? Então, são as tão desejadas e necessárias para crescimento enquanto gestor, né? Então, olhar para dentro de si mesmo, vai ter assessments aqui, vai saber aspectos fortes de liderança. Então, tudo que é voltado para essas qualidades interpessoais e de relacionamento, que são as distintivas e que destacam o executivo de hoje, a gente vai trabalhar aqui. Dentro dos desafios de setores, a gente vai trabalhar, né, dentro do que há de gestão, alguns aspectos mais técnicos, como exploração, produção, refino, comercialização, distribuição e logística, a matriz energética, energias renováveis, hidrogênio verde, transição energética, mudanças climáticas. E aqui hoje vocês vão ter um tastezinho, né, com a nossa querida Viviana, que vai falar sobre o quanto que ela gerencia uma área grande, né, hoje trabalhando sobre mudanças climáticas. Então, um tastezinho do que há dentro dessa dimensão. Viviana, que é a nossa palestrante, né? Dentro de desafios de gestão, aí a gente vai trabalhar aspectos próprios de gestão mesmo, como é próprio de uma pós-graduação em gestão, que é aquela que a Fundação Wendel Cabral é tão reconhecida por fazer, né? Então a gente vai trabalhar aí aspectos vários, né, dentro dos pilares de pessoas, negócios, né, estratégia, projetos, marketing, finanças. A gente vai passar por um todo, né? E todo esse desenho aqui a gente fez em conjunto com a UNBP, que tem um conhecimento muito grande do setor. Então, a gente pega o conhecimento que a Dom Cabral tem de negócios e mergulha ele dentro do setor e dá para vocês algo completamente novo, único, que não existe no mercado como uma pós como essa. E para finalizar, o projeto aplicativo, que é super relevante, tá? E eu vou comentar agora a parte. Antes de passar, quero comentar o que está escrito aqui embaixo. A gente, além disso, tem os diálogos com o mercado, que são paradas para conversar com executivos que estão lidando com aqueles desafios e vão falar sobre o seu dia a dia com aqueles desafios que a gente está tratando. Nossos professores são todos professores de mercado, nenhum professor é só acadêmico, né? São professores que são executivos ou que continuam dando consultoria, em algum momento deixaram de ser executivos, passaram a fazer o seu mestrado, doutorado e quiseram manter o pé no mercado. Dom Cabral e a pós-graduação só trabalham com professores que estão continuamente colocados no mercado, tá? Módulos internacionais, e aí eu vou comentar a parte no final, e o FDC Alumni. Vocês passarão a pertencer já à comunidade Alumni a partir do primeiro dia de programa e participar dos encontros dessa rede que tem mais de 30 mil antigos alunos, que são os principais executivos do país, da 7ª melhor escola de negócios do mundo, né? Então, comentar brevemente sobre o Business Design,
que é uma metodologia proprietária, que você são 8 encontros em que você vai desenvolver uma ideia, um negócio novo. Então, primeiro, tem que ser um negócio com capacidade de, né, usar tecnologias que sejam disruptivas, com alta possibilidade de crescimento, escalabilidade, portanto, uma startup, ou um projeto de alto impacto social, ou um projeto corporativo no qual você está colocado e que você quer compartilhar com os colegas. Algumas dessas ideias vão se tornar as ideias encampadas pela turma, então cada um de vocês vai dar um pitch para que essa ideia seja levada adiante. E aí depois essa ideia vai ser colocada entre as outras como a vencedora, e aí alguns projetos vão ter uma curadoria do professor que vai ajudar vocês a passarem por esse desenho que eu coloquei aqui. Mapeia contexto, faz a proposta de melhorias, faz uma proposta de valor, bota um business model canvas, projeta as receitas, projeta os custos, despesas e investimentos, coloca para implementação, e o demo day é o dia em que uma banca vai avaliar se esse projeto poderia ir para o mercado, se ele tem esse que o mercado chama de MVP, Minimum Viable Product, pronto para rodar. E aí é uma banca voltada para gente que investiria ou não nesse projeto, gente que colocaria ou não as suas mãos, as suas garras, suas ganas, né? Então, vai ter uma banca que avalia, e isso substitui o que antigamente se chamava de TCC, e que hoje a gente coloca de uma maneira muito voltada para a prática, para o teu dia a dia, né? Então, é isso. E, por fim, os módulos internacionais, que são módulos à parte, mas que vocês fazendo esse programa passam a ser candidatos a fazer. Por exemplo, esse ano a gente teve no primeiro semestre o Experiential Study Trip em Paris, juntando a ideia da capital mundial da cultura com a arte e os negócios, ao mesmo tempo em que foi se visitar o Hub de Inovação, que está crescendo em Paris, junto com a Neumar Business School. E agora, né, mês que vem, a gente tem o Experiential Study Trip em Boston, que vai se passar dos 12 ao 19 de novembro, com as principais escolas de negócio, que elas são as mais queridas do mundo, né? Harvard Business School, MIT Sloan e Babson. Então, essas 3 escolas vão ser visitadas com seminários diversos, e o Hub de Inovação de Boston, que é potentíssimo também. E aí o professor vai fazer uma curadoria entre aulas e inovação e as startups que estão acontecendo ali naquela região. Bom, basicamente era isso que eu tinha para comentar. Tenho mais, se vocês quiserem depois tirar dúvidas, tá? Mas sei que vocês vieram aqui para falar com a Viviana sobre mudança climática, então paro por aqui a minha apresentação. Obrigado, pessoal. Pessoal, pode tirar aí minha apresentação. Pedro, obrigada pela sua apresentação. Karen também. Foi ótimo a gente entender um pouquinho melhor, né, de como funciona toda essa metodologia desse curso super bacana. Tenho certeza que já a gente tem bastante gente já aí na fila de espera buscando. E aí já deixando também aqui a dica para o pessoal, quem quiser acessar a página da UNBP, lá vocês vão encontrar mais informações sobre esse curso. E todos os outros cursos também que a gente tem aí, que são super relevantes e importantes para quem quer se capacitar e entrar dentro do setor de petróleo e gás, ou se aprimorar cada vez mais. Então, agora vamos à palestra, como o próprio Pedro já disse. O nosso objetivo maior aqui é ouvir. Então, com grande satisfação, eu chamo a nossa palestrante de hoje, que é a Viviana Coelho. Ela é gerente executiva da área de clima e descarbonização da Petrobras. É uma referência nesse assunto, quando a gente fala de mudança climática, transição energética no Brasil. A Viviana realmente é uma das pessoas com quem a gente mais gosta de conversar e entender sobre esse assunto. Lembra público que, ao longo da palestra da Viviana, o chat no YouTube já está liberado, então vocês podem começar a fazer suas perguntas. Ao final, restando um tempinho, a gente faz as perguntas com a Viviana, então é a nossa chance de interagir com ela, extrair um pouco mais de todo o conhecimento que ela tem. Viviana, muito obrigada por compartilhar conosco o seu conhecimento, a sua visão e experiência tão relevante nesse assunto. Boa apresentação para você. Obrigada, Melissa. Eu que agradeço a Fundação Dom Cabral, o IBP, pelo convite, né, para tratar um assunto que eu acho que é um assunto muito relevante para a sociedade brasileira, um assunto muito relevante para o mundo, porque tanto energia quanto mudança climática são assuntos intrinsecamente
ligados e profundamente relacionados a bem-estar, profundamente relacionados a crescimento econômico. Eu vou compartilhar alguns slides, né? Eu vou tentar ser bastante concisa, né? E o objetivo aqui é ser uma palestra uma palestra que gere reflexão, né? E tentando aqui manter o nosso tempo ao final para poder ainda interagir com as perguntas que possam existir do público. Vou colocar aqui na tela, você me avisa quando você estiver vendo, por gentileza, Melissa. Para mim já está aqui colocado. Ainda não estamos vendo, Viviana, já acho que vai aparecer para a gente. Será que eu tento colocar de novo? Eu acho que ainda não chegou para o pessoal ali da técnica que está ajudando a gente. Tenta tirar e colocar de novo, normalmente. Vou fazer isso. Beleza. Sempre funciona no teste, né? Daí não funciona na hora de fazer. Exatamente. É só para a gente poder passar por essa situação, assim. Agora vai funcionar. Vamos lá. Oi? Ainda não, Viviana. Agora está indo. Agora sim. Oba, pronto, Maravilha. já estamos prontos aqui. Não era lentidão mesmo, que eu fiz a mesma coisa. Bom, então, a gente tem um tema muito assim relevante, né, no tema da mudança climática e da transição energética, que é a questão da transição socialmente justa, né? E eu vou tentar abordar alguns fatos e alguns dados para a gente formar opinião sobre esse assunto. Eu queria começar, né, aqui no guia, falando um pouco sobre mudança climática. Muitas pessoas me perguntam, né, Viviana, mas você tem convicção mesmo que tem mudança climática, etc., né? E aí eu queria passar a minha percepção sobre isso. Não existe a menor dúvida que a Terra teve ciclos e terá ciclos de variação climática muito mais relevantes do que o que nós visualizamos hoje, né? Mas o que a gente consegue perceber é que, pelos estudos dos últimos 800 mil anos, 1 milhão de anos, que é a história muito recente do planeta Terra, né? 800 mil anos é muito recente para o planeta, existiu uma variação de CO2 na atmosfera de 180 a 300 ppm de CO2, né? A atmosfera, interessantemente, quase não tem CO2. As pessoas, assim, a gente fala tanto do CO2 na atmosfera, mas a atmosfera quase não tem CO2. O oceano tem muito, 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 muito mais CO2 do que a atmosfera. E o oceano continua ainda agora a absorver 30% de toda a emissão que vai para a atmosfera. Mas justamente porque o oceano tem muito CO2, aquilo que ele está absorvendo tem uma variação pequena de concentração. Enquanto que na atmosfera, essa quantidade de CO2 sobre uma base pequena deu uma grande diferença de concentração. Então, assim, o clima da história recente da Terra, ele funciona assim. Ele resfria lentamente, aí a gente tem um período de glaciação, e a glaciação é péssima para a vida, né? Porque a glaciação não permite alimento para os animais, etc, etc. E, de repente, ele começa a aquecer naturalmente, isso acontece a cada 100 mil anos, né? Então, ele resfria, tem uma glaciação, e aí ele rapidamente aquece para um período que a gente chama de interglaciar, que gera mais ou menos 10 mil anos. E o que é interessante, né? Então, assim, nesse interglaciar, a concentração de CO2 é da ordem de 300, né? E é mais quente, e justamente porque é mais quente que a gente tem ser humano na Terra, porque foi isso que permitiu a expansão humana, a expansão da agricultura, etc., né? Na glaciação, como eu disse, não é um período propício para a expansão da vida de mamíferos. E a gente já está vivendo o interglaciar, né? A gente já vive o interglaciar há quase 10 mil anos agora, né? O chamado Holoceno. E nesse período dos últimos 100 anos, a gente trouxe a concentração de CO2 de 300 para 420, né? Então, acho que esse que é o efeito. É um efeito, é uma concentração de CO2 que não existiu na atmosfera no último 1 milhão de anos. É uma questão menos para a geologia da Terra e mais para o ser humano mesmo. Então, duas mensagens que eu queria deixar. Primeiro, que mudança climática não é um problema para os próximos 1000 anos, para os próximos 2000 anos, como é resíduo nuclear, por exemplo, né? É uma questão para os próximos 100 anos, é uma questão de a gente conseguir fazer com que tenha a precaução de que todos os bilhões de pessoas que vivem em regiões muito vulneráveis
porque a gente tem bilhões de habitantes que vivem em regiões costeiras com infraestrutura que não foi feita para eventos extremos, né? Que a gente não tenha uma aceleração para a qual a gente não tenha adaptação, né? E, naturalmente, quando a gente olha mundialmente, não é o caso do Brasil, mas quando a gente olha mundialmente, a geração de energia responde por 80% da emissão de gases de efeito estufa, né? De novo, o ciclo natural do CO2 é ordens de grandeza acima daquilo que a gente emite como ser humano, mas dizem os cientistas que a quantidade que o ser humano emite é justamente o que está sobrando e está ficando na atmosfera, né? E aí, quando a gente fala de energia, a gente fala de uma coisa muito particular para o ser humano, porque a sociedade que a gente vive, os últimos 150 anos, tudo que a gente conhece assim como desenvolvimento da sociedade moderna está ancorado em expansão energética. Nós temos aí 250 anos de expansão energética, em que o consumo primário de energia vem aumentando, e praticamente toda a expressão dos últimos 200 ou 300 anos, onde se relaciona qualidade de vida e onde se relaciona desenvolvimento econômico, tem primariamente um aumento da disponibilidade energética, né? Então, vocês imaginam, por exemplo, que numa situação de pobreza energética, até o potencial laborativo do país é mais baixo, porque países com baixa disponibilidade de energia, um membro da família não trabalha, ele não trabalha, ele não ajuda os filhos na escola, ele só busca água e ele busca energia, né, para cozinhar. O trabalho constante daquela pessoa é ter acesso à energia e à água, né? Então, assim, energia é muito fundamental. E as pesquisas mostram, né, que quando a gente faz pesquisas relacionadas assim com milhares de pessoas no mundo todo, como seria o seu mundo perfeito, como você viveria, como viveriam os outros, né? E aí eu peço que vocês façam uma reflexão. Eles percebem que as pessoas estão muito dispostas a abrir mão até de recurso financeiro, ou seja, assim, estão dispostas a pagar por fazer mudanças no mundo que estão relacionadas com um conjunto assim de ideais da humanidade. Mas uma coisa que se percebe também é que é muito raro que a pessoa, quando ela se compara como que ela vive hoje, como que ela viveria, que ela abra mão de energia. É muito raro, né? Então, eles fazem essa pesquisa, tem uma disposição a pagar, né? As pessoas buscando liberdade, igualdade, urbanidade, consumo, experiências, elas estão dispostas a consumir menos, elas estão dispostas a um conjunto de coisas, mas muito raramente o padrão energético das pessoas decai. Quase sempre as pessoas esperam, têm desejos que levam, na verdade, a um consumo energético maior, a um consumo do serviço energético maior, né? Então, já que energia é tão fundamental para essa questão da mudança climática, e a mudança climática, naturalmente, né, ele é diferentemente da poluição, né? A poluição, ela vem acompanhada da pobreza. Os lugares mais pobres, eles costumam ter mais poluição da água, eles costumam ter mais resíduos, né? Lixo, problemas com lixo, etc. Já a mudança climática, ele é uma questão causada pela riqueza, digamos assim, né? E essa riqueza, tanto entre países como dentro de um determinado país. Por isso, essa questão da justiça, né? A justiça da transição energética, ela não pode ser uma transição energética em que a pessoa que nunca acessou a energia e que, na verdade, não teve nenhuma contribuição para aquela questão, ela fica excluída do sistema energético, excluída da capacidade de ter bem-estar, por uma questão que, na verdade, ela é associada à riqueza. E aí eu queria ponderar com vocês que isso acontece entre países, né? Então, vocês lembrem que o Acordo de Paris, ele fala das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Sobre a importância de quem é mais responsável por aquele feito ter um papel mais relevante no combate, né? Mas isso também acontece dentro de casa, e isso tem um efeito também sobre como as políticas públicas podem ser feitas, sobre quem paga a conta, porque, em essência, quando a gente está transicionando o sistema energético, a gente está falando de ter um sistema energético que, em base custo, é mais caro, né? E o sistema energético descarbonizado, em base custo, ele é
mais caro. Quão mais caro depende de qual serviço energético, né? Então, você tem coisas que o custo é muito baixo, mas você também tem serviços energéticos em que a gente precisa, como sociedade, estar disposto a pagar 200, 300, 400 mil dólares para cada tonelada de carbono que vai ser reduzido, né? Então, o sistema energético descarbonizado, ele é mais caro, ele é mais caro no curto prazo do que no longo prazo, porque, evidentemente, a escala das energias e a escala de um novo sistema energético vai tornando mais barato, ele é mais caro no início do que mais tarde, mas ele é mais caro, e a gente está discutindo, em essência, quando discute transição justa e quando discute políticas públicas para essa questão, a gente está discutindo como dividir essa conta, que, na realidade, torna a energia mais cara, mas evita também outras consequências econômicas que também afetam os mais pobres, que a mudança do clima afeta desproporcionalmente quem é mais pobre, quem vive em situação de infraestrutura mais frágil, né? Quem tem menos condições de se adaptar, né? Quando você tem um excedente econômico maior, você é capaz de se adaptar para a mudança climática. Quando você não tem aquele excedente econômico, você sofre de maneira direta o efeito da mudança climática. Então, eu vou passar aqui algumas informações sobre o nosso sistema energético, né, para a gente ter uma noção do que a gente está discutindo. Então, vocês vejam aqui, ó, o consumo, essa linha azul aqui em cima, um apontador, essa linha azul aqui é o consumo de energia primária no mundo, né? Aqui eu plotei desde 1965, mas poderia ter plotado desde 1780, que a gente veria uma linha constantemente crescendo. É tão interessante essa questão da linha crescendo, que apesar de hoje a gente estar com uma explosão de renováveis, né? A gente tem uma adição de capacidade de renováveis enorme, hoje a gente ainda não tem renovável suficiente para fazer o delta do aumento médio da demanda primária do mundo. Não sei se vocês têm consciência disso, que como nós temos aí previsão de ter mais 2 bilhões de habitantes, e como nós temos um conjunto de países com consumo energético muito grande, com um déficit de consumo energético muito elevado, o quanto o consumo do serviço energético sobe de um ano para o outro é mais do que o quanto a gente ainda adiciona em renovável. Ou seja, a gente ainda, com a explosão enorme que a gente tem de renovável, a gente ainda não chegou no estado da erosão do mercado atual, né? Então, vejam a dimensão, a escala, né, de dificuldade, né? Vocês vejam, por exemplo, que esse lilazinho aqui é o carvão, né? Então, é aquilo que eu falo, mesmo com o aumento, né, a gente tem aqui nos últimos anos um pequeno decréscimo do carvão, que já voltou aqui depois disso a subir. Esse gráfico aqui eu também acho interessante. Qual é o tamanho do sistema energético, né? Estamos aqui falando de 160 mil terawatt-hora aproximadamente, né? Temos aqui biomassa tradicional, carvão, óleo, gás, os renováveis aqui em cima. E vejam o efeito que existe acumulado da pandemia, né? Então, o efeito da pandemia, né? A gente, na pandemia, teve, então, o mundo parou, né? Por alguns meses, ali no ano de 2020, o mundo completamente parou, a gente teve o mundo todo com falta de mobilidade, e o efeito que teve no sistema energético foi esse. Foi 7%, né? O efeito no sistema energético. Então, vejam como a energia é inelástico, né? Nas condições mais radicais de confinamento, a gente voltou alguns anos, né? O crescimento da demanda de energia é tão elevado que a gente voltou alguns anos aqui no tempo em relação da quantidade de energia utilizada, mas ainda é muito pequeno diante do que a gente imaginaria, né? Hoje, 20% da energia do mundo é consumida na forma de energia elétrica e 80% da energia do mundo é consumida na forma de combustíveis. E vocês vão avaliar, a gente vai discutir aqui um pouquinho o quanto isso é diferente para a transição, né? Porque você tem 2 tipos de transição. Você tem uma transição que o usuário precisa se transformar e uma transição que o usuário não precisa se transformar, que você só precisa mudar a oferta, né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se um determinado uso já é elétrico, por exemplo, na minha casa, o meu fogão é elétrico, né? Minha casa é totalmente eletrificada. Então, se o meu determinado uso já é elétrico, eu não preciso comprar um fogão novo, né? Basta que o elétron que chegue na minha tomada, né? A minha tomada vai ser a mesma, o meu fogão vai ser o mesmo,
muda a forma de produção que aquele elétron chega na minha tomada. Agora, se o meu fogão é a gás, né, o usuário tem que trocar o fogão para poder fazer a substituição por um outro combustível, né? Caso contrário, ele vai ficar, enquanto ele não for capaz de pagar o CAPEX, o investimento de substituir o fogão do usuário, a transição também não é possível, né? Aqui a gente vê o consumo de energia do Brasil, e a gente observa, né, mais ou menos o mesmo padrão, né? O Brasil também crescendo muito, o Brasil sentiu aqui uma oferta de energia durante uma última crise, e esse aqui eu gosto muito, que ele fala sobre o transporte, né? E o transporte, ele é o setor mais monoenergético que existe, né? No sentido de que até hoje, acima de 96% do transporte é suprido pelo petróleo, né? E isso tem uma razão técnica, é claro, né? Isso significa que toda a eletricidade, os biocombustíveis, o gás, né, que são usados para transporte, fazem 4% do mundo. Isso, é claro, tem uma razão técnica. A razão técnica de que o transporte transiciona de forma lenta é porque é onde o petróleo tem um diferencial competitivo. O petróleo tem uma densidade energética muito elevada. Você precisaria, para fazer o que você tem na quantidade de um tanque de combustível, você precisa de um peso muito maior para você conseguir estocar em gás natural ou em outros energéticos que a densidade energética é mais baixa, né? Então, o petróleo ele tem essa característica, que a densidade energética dele é muito elevada, ele é transportável e ele é despachável. Então, você consegue, de fato, ter uma pequena, né, um tanque de querosene no avião e cruzar o Atlântico com aquele tanque. Então, ele tem uma característica técnica que o torna de difícil substituição, né? Você não consegue usar combustíveis que sejam de menor densidade energética, porque o peso é desproporcional, por exemplo, numa aeronave, né? E aí você pode usar biocombustíveis, por exemplo, mas claro que em base e custo, um biocombustível é muito mais caro do que um combustível fóssil. Falamos aí normalmente de diferenças em $300, $400 por tonelada de carbono, o que é uma decisão, né, de que o sistema energético fique mais caro quando a gente faz a transição por uma rota dessa natureza, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre esse conceito da transição justa, né, que surgiu um pouco mais recentemente, deixa eu ver aqui o meu tempo, né, tem mais uns 12 ou 13 minutinhos, né? Então, falando um pouquinho assim sobre esse conceito da transição justa que surgiu recentemente, né? O que é, então, esse conceito da transição justa? É um conceito da transição das economias e das empresas, digamos assim, que envolve, é claro, a efetiva descarbonização da cadeia de valor, a adaptação desses países à mudança climática, a adaptação, claro, quando você ajusta a sua infraestrutura para ela não sentir os efeitos da mudança climática, né? Mas isso também é feito de forma justa, né? Com trabalho decente, com emprego de qualidade, com diálogo, promovendo e respeitando os direitos humanos, o direito à saúde, os povos indígenas, etc, etc, etc. Então, a definição da transição justa, ela é uma transição que acontece e ela acontece de forma justa, né? E naturalmente, o sistema energético atual ele já não é justo, né? Então, quando a gente enxerga todos esses elementos aqui da transição justa, a gente observa que o sistema energético atual tem 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia, o sistema energético atual não necessariamente respeita, né, todos esses atributos no mundo todo, né? Mas a transição energética ela muda essas relações, né? Então, você passa a ter mineração, uma quantidade muito maior de mineração de sólidos para você atender a necessidade de minerais da transição energética. Você passa a ter regiões que tinham atividade econômica, porque eram de carvão, ou depletadas de alguma forma, que deixam de ter atividade econômica. Então, todas essas coisas, elas podem, esse processo da transição, ele pode acentuar as desigualdades ou ele pode melhorar as desigualdades. E o conceito da transição justa é que ele melhora as desigualdades. E o que a gente percebe, né, é que, na realidade, são 2 desafios independentes e 2 desafios monumentais. Porque ampliar o acesso e a justiça energética já é uma coisa monumental, porque o sistema atual já não é justo, né? E, ao mesmo tempo,
A gente precisa, então, reduzir a emissão de carbono, reduzir a quantidade de emissão de CO2 para cada unidade de energia que a sociedade consome, num sistema que hoje tem 80% de combustíveis fósseis, com uma infraestrutura do consumidor final de mais de 25 trilhões de dólares instalados, sendo que essa infraestrutura, grande parte dela é pelo lado do usuário, né? Então, a gente perceber o seguinte, que a transição energética ela é um movimento de demanda, mais do que um elemento de oferta. Quando a gente fala sobre eletricidade, que é 20% do consumo de energia, ele está mais no lado da oferta. Você pode dizer assim, não, eu vou deixar de produzir energia elétrica por essa fonte, vou passar a usar energia elétrica por uma outra fonte. Naturalmente, isso tem custos, né? Tem um determinado momento em que vai ficando cada vez mais mais caro fazer a substituição. Mas é algo que não precisa da renovação do consumidor. Mas no caso do consumo por combustíveis, a gente está tratando do consumidor se transformar ou do consumidor consumir um produto que é significativamente mais caro. E como o sistema é muito inelástico, que eu mostrei para vocês, né, a gente percebe que quando a gente tem um processo de transição energética em que a gente descase a oferta da demanda, né, a gente tem problemas de preço, né, porque você não consegue reduzir a demanda na mesma proporção, então pequenas restrições de oferta levam a um problema de preço relevante. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo que trabalha nesse setor de transição energética, a gente tem que conseguir perceber que a demanda, ela dirige, digamos assim, a redução. As políticas públicas e a forma de... É muito mais eficaz a gente endereçar a demanda, porque automaticamente a oferta vai se ajustar, né, pela competitividade do mercado, do que a gente tentar trabalhar no lado da oferta. Um sistema que não responde de uma forma perversa economicamente pelas suas características quando a gente tem uma retração de oferta sem ter o devido ajuste da demanda. Porque a demanda também não é facilmente adaptável, né? Então, se a fábrica, se o gerador de energia da casa da pessoa está ajustado para utilizar gás, quando ele deixa de ter gás, né, como aconteceu recentemente com a guerra, ele não consegue substituir aquilo de maneira instantânea, né? Então, essa é uma complexidade muito grande da transição. Então, o que vai fazer, então, a gente transicionar, né? Primeiro, eu queria deixar bem claro que não existe nenhuma assim, restrição de disponibilidade de renováveis, né? Qualquer um dos renováveis, eólica, solar, até oceanos, eles têm ordem de grandeza de fluxo, né? Né? Vocês vejam assim, o consumo mundial do mundo da ordem de 18 terawatt-ano, 20 terawatt-ano, a gente tem 23 mil terawatt-ano de incidência solar no planeta Terra, né? Então, não é uma questão de disponibilidade, é uma questão de eficiência e de custo, né? Da capacidade que a gente tem de conseguir captar aquilo, trazer uma densidade suficiente e despachar quando necessário, né? Então, essa transformação da oferta da demanda que a gente estava falando, você tem o consumo de eletricidade, você tem o consumo de combustíveis. O consumo de combustíveis, que pode ser carvão, que pode ser um derivado do petróleo, pode ser gás, né? Pode ser um biocombustível, né? Esse consumo de eletricidade, a natureza da descarbonização dele é uma natureza de oferta, o consumo de combustíveis, a natureza da descarbonização dele é uma natureza mais de demanda. Isso quando você analisa a transição pela rota mais barata, né? Porque o que a gente chama da rota mais barata? A rota mais barata da transição é aquela que um determinado serviço energético que a sociedade precisa, ele vai continuar sendo suprido e que eu estou renunciando, né, a menos valor para cada tonelada de carbono que eu estou evitando, digamos assim, né? Então, quando você escolhe uma rota, né, de
Você poderia não modificar a infraestrutura se você consumisse um combustível que usa a mesma infraestrutura e que não precisa, então, mudar a infraestrutura. Só que, de maneira geral, eles são muito mais caros do que o paradigma atual, né? Então, na realidade, vou até pular aqui esse slide e depois volto, a gente tem uma questão que eu chamo de a transição pelo CAPEX ou a transição pelo OPEX, né? A transição pelo CAPEX é quando você vai lá, você transforma seu uso de energia, né? E você passa, então, a ter um consumo primário de energia mais baixo e você passa a ter um consumo, um sistema de custo operacional mais baixo, mas você precisou investir para isso. A rota do OPEX é quando você não se transforma, você não faz o CAPEX do investimento, né? Você não faz a transformação da infraestrutura e você usa na mesma infraestrutura um tipo, né, de produto diferente. E aí eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para a gente compreender o que eu estou querendo dizer com isso, porque é muito importante, principalmente para as sociedades em desenvolvimento. Se eu quiser reduzir 10% das emissões do Rio de Janeiro, eu posso colocar 10% a mais de um combustível mais caro, fazer uma mistura maior, né? Eu posso fazer 10% a mais de um combustível mais caro, mas eu também posso fazer, por exemplo, ter 10% menos trânsito, né? Que eu posso resolver isso através de investimento em infraestrutura de transporte público, etc. Das duas formas, você vai ter uma redução de 10% da emissão, mas são rotas diferentes. Numa, eu preciso da disponibilidade do investimento, na outra, eu preciso da disponibilidade, na outra, eu estou aumentando o meu custo operacional. Isso vale para uma empresa, isso vale para uma cidade, isso vale para um país. De maneira geral, você vê o mundo desenvolvido escolhendo a rota CAPEX, né? Ajustando a sua infraestrutura, ele está investindo, mas depois ele vai gastar menos com energia. O mundo em desenvolvimento tem restrição de capacidade de investimento, muitas vezes vai escolhendo uma rota OPEX, né? Queria passar aqui uns slides rápidos, só para a gente terminar aqui com umas reflexões sobre o Brasil, né? Vocês vejam aqui, Brasil é essa linha verde aqui. Observem que o Brasil ele tem uma redução bem expressiva das emissões, né? A gente aqui de 2004 até 2010 teve um dos cases, né, de descarbonização mais rápida do mundo. Vejam a China, né? Que interessante. A China ela está alcançando hoje o status não só de ser o maior emissor por ano do mundo, mas de ser o maior emissor acumulado de todos os tempos, né? Então, uma coisa assim muito diferente na geopolítica das emissões, né? O Brasil consome pouca energia, né? A gente consome aqui mais ou menos 0,059 terajoule per capita, né? Vocês vejam que é menos que a China. A China consome o dobro da energia per capita que o Brasil, né? A Europa consome 3 vezes o Brasil. Os Estados Unidos consomem 4 vezes um habitante brasileiro em energia, né? E aí aqui que eu acho uma coisa muito interessante. O Brasil tem, fora a França, que é nuclear, o Brasil tem a melhor intensidade de energia de todo o G20. Isso significa que esse lápis aqui, fabricado no Brasil, ele tem 4 vezes menos carbono do que a média da OCDE, né? Da média da União dos Países Desenvolvidos, em conteúdo energético. A gente é muito eficiente em energia. Quão eficiente, né? Observem que interessante. O mundo, 1,5 grau, ou seja, a ambição do Acordo de Paris, não estou nem falando da meta do Acordo de Paris, a ambição do Acordo de Paris pede 91% de renováveis na matriz elétrica. O Brasil, em 2021, operou com 78,1%, em 2022 operou perto de 90%, ou seja, a gente já tem a matriz elétrica esperada para 2050 para a ambição do Acordo de Paris, né? Eletrificação não, né? É aquilo que eu falei para vocês, eletrificação é a rota CAPEX, a gente até tem um pouquinho menos do que o mundo. Falta eletrificar muito o consumo para atingir o que é esperado. Porque quando você eletrifica, você reduz o consumo primário, porque a eletricidade é muito mais eficaz, né? É muito mais eficiente para produzir o serviço energético. E aqui, esse aqui eu acho o mais interessante de todos, né? Que é esse aqui, ó, que é o do transporte. O Brasil já tem o dobro de biocombustíveis no consumo de energia dos transportes do que é esperado para o mundo, 1,5 graus lá em 2050. E isso aqui é feito através da política pública, porque isso não é natural, isso é feito porque a gente tem mandato, isso é feito porque a gente tem incentivo. Então, assim, eu acho que a gente aqui no Brasil tem que ter consciência que a nossa matriz energética, nós temos 10 vezes mais biocombustível do que a maioria do mundo, né?
Já como eu disse, a rota CAPEX, nós somos pouco eficientes, né? Esse gráfico aqui mostra quanto combustível a gente usa por unidade de PIB. E aí vocês vejam aqui, o Brasil, 2017, 0,29. Ainda não atualizei esse dado, mas continua igual, né? A China, 0,11. A gente está vendo o quê? Está vendo a eficiência logística do país, né? A gente tem pouca infraestrutura de transporte, então a gente usa, né? Nós fazemos transporte rodoviário, fazemos transporte rodoviário em estradas com limitação. A gente é muito sensível ao combustível, é claro, né? Porque a gente, quaisquer flutuações aqui nesses valores, a gente é um consumidor muito significativo por unidade de PIB, né? Agora, claro que quando a gente olha a emissão total do Brasil, a gente já não é mais tão eficiente, né? Aí você lembra, o Brasil em energia era o melhor do mundo, e em emissão global? A gente já não é mais o melhor do mundo, porque daí entram as outras rubricas, que não são as rubricas energéticas. Então, assim, em essência, o Brasil é um país muito peculiar. Não existe nenhum... No Brasil, energia é 23% da emissão. No mundo, muito raramente é menos do que 70%. Normalmente é mais do que 80%, né? Então, assim, realmente é um país que tem que ter políticas públicas muito diferenciadas, né? E aqui, de novo, a gente está enxergando quanto é energia na cesta, né, de emissões dos países, o Brasil aqui com 23%. Por sua vez, mudança do uso da terra são 38% aqui no Brasil. Então, para terminar aqui o assunto, né, transição justa no Brasil. A gente precisa ter uma clareza sobre a posição enormemente diferenciada em recursos energéticos que a gente tem. O Brasil tem petróleo produzido com menos emissão do que o resto do mundo. O Brasil tem recursos eólico, recurso solar, né, e recurso hídrico. A gente é muito privilegiado em energia. E quando eu falo esse petróleo produzido com menos emissão, nós temos países desenvolvidos hoje que produzem petróleo que, para cada barril que eles produzem, usa 80 quilos de CO2 para a atmosfera. A média do mundo é algo entre 19 e 22. A gente tem campo com 10, né, no Brasil. Então, eu sempre gosto de dizer que quando o Brasil produz uma gota de petróleo a menos, a emissão do mundo no dia seguinte aumenta. Porque outra pessoa vai fornecer para a China, vai fornecer, né? O Brasil é um exportador líquido de petróleo, e vai produzir, vai emitir mais. E não é pouco mais, não, tá? Porque a emissão da produção de petróleo do mundo são 5 gigatoneladas, são 2 Brasis e meio em emissão, né? Ou seja, veja como a gente é privilegiado até quando produz fóssil, né? A gente precisa reconhecer que o custo marginal dos países produtores e importadores é muito diferente, e o que a gente mais precisa aqui no Brasil é buscar, então, eficiência na trajetória de descarbonização, né? Esse aqui é meu último slide, fazer só, então, uma reflexão entre petróleo, transição e Petrobras. A gente observa o seguinte: o petróleo está associado a alguns dos nichos mais difíceis de descarbonizar, que são aviação, transporte marítimo, etc. Os nichos mais difíceis de descarbonizar são aqueles que custam mais do que $150 para cada tonelada de carbono para ele ser substituído. Lembrando que quando você tem um custo a mais, esse custo sempre é da sociedade, né? Porque ou a sociedade está pagando mais caro pelo produto, ou a sociedade está aceitando um incentivo, né, que é o dinheiro público também, para fazer aquela modificação, né? Então, hoje, a gente enxerga, né, no mundo, o mundo alinhado a Paris, ele vai ter uma retração do mercado de petróleo, que pode ser algo entre 40% a 70% de retração, mas ele ainda tem muito petróleo lá em 2050. E a própria Agência Internacional de Energia diz o seguinte, que a cota do Brasil nesse petróleo internacional vai subir. Por quê? Porque o Brasil é capaz de suprir esse petróleo com menos emissão. Então, a primeira informação é que, para o Brasil, petróleo gera R$4.000 de receita quando ele é produzido para cada tonelada de carbono, mesmo quando ele vai ser exportado, né? Então, assim, para o Brasil, garantir que o mundo não vai consumir petróleo de outros países que produzem com mais emissão é uma posição importante. Agora, como eu disse, o mercado de petróleo vai reduzir 40% a 70%, alguma coisa
e o petróleo hoje responde por 50% da matriz energética. Então, a gente está falando de um novo mercado, praticamente do tamanho do mercado de petróleo, que vai ser para combustíveis sustentáveis e eletricidade renovável. Então, o que a gente está fazendo na Petrobras? Número um, que a gente está trabalhando para tentar continuar sendo um dos produtores de petróleo mais eficientes do mundo. A emissão da Petrobras já reduziu 40% desde 2015, muito mais do que grande parte das empresas de petrolíferas, né? Segundo, a gente está trabalhando para conseguir ocupar espaço nesses novos mercados, e por isso que agora o Petrobras está aumentando o seu investimento, né? Anunciou aí que até 15% do investimento poderá ser em energias renováveis, com a intenção, então, de capturar essas vantagens que o Brasil tem. E era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês. Estou aberta para as perguntas. Opa, Viviana, super obrigada. Foi uma aula. Temos várias perguntas aqui no YouTube, enfim, mas aí eu vou, como a gente está com um tempinho curto, eu vou privilegiar a pessoa que fez a primeira pergunta aqui. Enfim, a pergunta é do Daniel Moreira. Ele gostaria de saber, né, relativo aos novos negócios relacionados à mitigação das mudanças climáticas. Se você poderia elencar quais são as tecnologias expoentes nesse setor. Perfeito. Então, eu acho que quando a gente está tratando de descarbonização, a gente está falando de produzir elétron renovável. Essa é uma questão absolutamente fundamental. Elétron renovável vai ser a grande via de... né? Então, a primeira coisa que a gente está falando é reduzir o consumo de energia. Reduzir o consumo de energia é 30% do problema. E é o mais barato que pode existir, né? Então, assim, e é pouco estimulado nas políticas públicas. Então, não vamos esquecer, né, que se tem uma política que a gente deveria suportar é a política da redução do consumo de energia, né? Cada vez que você tem uma geladeira nova sendo consumida, que gasta o dobro da energia que ela precisava, né? Isso é muito ruim para a sociedade, porque a gente está tornando o país menos competitivo, a gente está tornando o país mais caro para se viver, né? Então, assim, a rota da eficiência, não posso deixar de falar sobre ela. Depois você tem o elétron renovável, e o elétron renovável é essencialmente solar e eólica, né? Solar e eólica já são competitivos, né? Então, essa eu já chamo que é uma substituição por competição econômica. Eles vão tomar conta mais rapidamente nos mercados mais competitivos, como é o caso do Brasil, mas vai acontecer no mundo todo. É uma transição de baixo custo para substituir a oferta. Você vai deixar de fazer de uma forma o elétron, vai fazer de outra forma. Aí a gente vai andando numa escala, vai ficando mais caro, né? Então, assim, metade da descarbonização é energia elétrica, o mais renovável possível. Às vezes fica um pouco de fóssil, porque é muito caro tirar 100% do fóssil. Você, às vezes, deixar um pouquinho de fóssil que arrima o sistema elétrico é muito mais barato do que você ter um outro sistema de armazenamento gigantesco, né? Mas você está falando aí de patamares de 90%. Eu entendo que o sistema elétrico brasileiro já é completamente descarbonizado, praticamente, né? Depois você entra nos substitutos dos combustíveis. Aí a discussão é mais difícil, porque você tem os biocombustíveis. Os biocombustíveis, eles certamente vão ter um espaço, mas eles são mais caros e tem pouca expectativa de que algum dia eles vão ser muito mais baratos, porque quanto mais você pressionar a demanda assim, por matéria-prima, né? A matéria-prima é um elemento muito grande na cesta do custo do biocombustível, então os biocombustíveis eles vão ter um espaço, sem dúvida, para esses setores difíceis de abater, e também no curto prazo, enquanto a gente não substituiu a infraestrutura. Depois a gente tem o hidrogênio. O hidrogênio, ele também é para o setor, também faz sentido onde é difícil de abater. É claro que é muito mais... Se você pode usar o elétron direto, você não vai transformar o elétron em hidrogênio para depois usar energia, porque você tem uma perda de energia, né? Eu brinco assim, eu gosto muito de analisar qual é o consumo primário final daquilo, né? Então, eu tenho um serviço energético. A Melissa precisa chegar em casa e cozinhar, né? Aí, assim, hoje, quanto que a Melissa usa de energia? Ela usa 10. Aí, se ela tivesse um fogão elétrico, ela ia usar 5 de energia. Aí, se ela tivesse um fogão a hidrogênio, que não existe, é claro, ela ia usar 15 de energia, né? Porque a cadeia perde, né? Então, para que vai servir o hidrogênio? Vai servir para usos muito exigentes, em que eu não posso usar o elétron, em que o biocombustível não é o ideal, né? E aí, por final, a gente tem o CCS, que também é de nicho, né? O nicho, por quê? Porque, de novo, é um custo a mais. Já tinha emitido, eu vou ter que ir lá salvar, né? E guardar
o CO2, então, assim, é um custo a mais, também só vai existir nos setores que vale a pena. Então, em essência, eletrorenovável, que é a transformação maior, e depois biocombustível, hidrogênio, o próprio fóssil, em coisas seletivas, né? Não faz sentido eliminar totalmente o fóssil quando a emissão for completamente irrelevante, porque já foi reduzido a metade, reduzido muito, né? Não faz sentido a gente gastar como sociedade, às vezes, $1.000 por tonelada de carbono e desmatar por 2, sabe? Então, precisamos de pragmatismo. É claro que sempre é melhor fazer o mais barato, porque é um custo que a sociedade internaliza. Então, acho que essas que são as grandes rotas. E a gente está falando aqui rotas que custam de $1 por tonelada de carbono a 1.000. Muito bom, Viana, obrigada. Assim, realmente está sendo uma super masterclass aqui, mas infelizmente a gente já está aqui no final do nosso tempo. Se pudesse, a gente ficaria aqui, enfim, o resto da noite seria muito bom. Fiz várias anotações, muito interessante aqui todos os pontos que você fez. Bom, eu quero agradecer a todos os participantes, em especial a você, Viviana, obrigada por essa aula. Agradecer também a parceria, então, UniBP e Fundação Dom Cabral, por proporcionar a gente, né, essa masterclass. E ainda, já para o final, eu convido a todos novamente a acessar a página da UniBP, onde lá vocês vão encontrar mais informações sobre o curso de pós-graduação em petróleo, gás, energias renováveis da UniBP, em parceria com a Fundação Dom Cabral. É uma ótima oportunidade, né, para quem é do setor, quer se diferenciar em um dos mercados mais promissores da atualidade. A Viviana mostrou aí a diversidade energética que a gente tem, as possibilidades inúmeras que ainda existem. E é isso, gente. Então, com as reflexões, os dados apresentados pela Viviana, a gente encerra o nosso webinar de hoje. Agradeço a todos os participantes, desejo uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.